Esse conjunto de cartas náuticas é amplo e mostra desde a embocadura da foz do rio Amazonas até o porto de São Luís. Como você pode ver por essa carta náutica, a quantidade de sedimentação que é trazida pelo rio Amazonas em conjunto com o rio Pará traz uma grande sedimentação a toda a costa do Pará. De maneira que o porto marítimo mais propício à navegação é o Porto de São Luís. Por essa razão, o Porto de São Luís faz transferência de mercadoria com os portos amazônicos. O Porto de Belém, a Vila do Conde e também o Porto de Trombetas, em Oriximiná, porque ali está a mina de bauxita. Esse conjunto de cartas náuticas mostra em detalhe a embocadura do rio Amazonas e do rio Pará. A embocadura do rio Amazonas vai desde o Cabo Norte até o Cabo Gurupi, que faz os limites entre a foz do rio Amazonas e do rio Pará. Essa área é uma área de grande volume de água, porque tem uma área de 46 mil quilômetros quadrados, que é do tamanho maior até do que o país europeu da Holanda. Então, a quantidade de água e o volume de sedimentação que ele carrega é muito grande, fazendo com que a navegação nesses dois rios, tanto no Amazonas quanto no Pará, seja objeto de cautela e auxílio de práticos. Esse conjunto de cartas náuticas mostra a contribuição do rio Tocantins na formação do rio Pará. O rio Tocantins tem essa característica que é muito semelhante aos tributários do rio Amazonas de toda a margem sul, como o rio Madeira, o rio Tapajós e o rio Xingu. Ou seja, eles são longos e têm as suas nascentes próximas do Brasil Central. E por causa disso, existe uma variação pluviométrica, né, muito grande entre a origem do rio e a sua foz, quer seja no rio Pará, no caso do rio Tocantins, quer seja dos outros rios. Então, eles sofrem com um problema de navegação ao longo do seu percurso, sendo mais propícia a navegação desses rios quando é próximo, por exemplo, do Tocantins e do rio Pará, ou do rio Xingu, do rio Tapajós e do rio Madeira, quando é próximo do rio Amazonas. Aqui é um detalhamento da estrutura hidroviária dos estreitos e demonstra bem como o rio Pará e o rio Amazonas são duas estruturas hidroviárias completamente diferentes. Em tom alaranjado é a foz do rio Tocantins, que forma o rio Pará, aonde está situado o Porto de Belém. A estrutura dos estreitos permite a navegação apenas de embarcações pequenas. São navios de 160 metros que variam de calado de 5,5 metros a 7. Então você pode ver que a comunicação entre Belém e Macapá através dos estreitos só pode ser feito por navios de pequeno porte. Nessa carta náutica é demonstrada a conexão entre o rio Amazonas e o rio Pará, possibilitando a navegação entre Macapá, no rio Amazonas, e o Porto de Belém, no rio Pará. As estruturas de comunicação formam o que é chamado os estreitos, a partir do Estreito de Breves, pelo rio Jacaré Grande, conectando com o canal do Vieira Grande, e através do furo de Ituquara, a partir do Estreito de Boiuçu. Esses dois, o Estreito de Breves e o Estreito de Boiuçu, através do furo de Ituquara, se comunicam através do canal do Vieira Grande em direção à Barra Sul e se comunicam em direção ao canal de Gurupá, em direção ao canal do Norte para Macapá ou em direção ao sul na hidrovia do rio Amazonas.
da cidade de Belém, pra ter uma ideia. Nossa, até onde? O Viro Pedro vai no fundo. Que é aquela região onde nós tomamos o barco. Mas tudo no fundo aqui. Tomado pela água. A cidade de Barcarena está para Belém, assim como o Porto de Santana está para Macapá. Como você pode ver nessa carta náutica, próximo de Barcarena fica o Porto de Vila do Conde. Esse porto, como você pode ver pelas cartas náuticas, apresenta grande nível de profundidade, o que facilita a navegação e o uso desse porto como ponto de transferência de carga de todas as regiões do Brasil para outros portos da Amazônia ou, por exemplo, para o Porto de São Luís. Nessa carta náutica você vê em detalhe o Porto de Vila do Conde, onde você pode ver no pier de atracação profundidades na ordem de 20 metros, 25 metros. Então, esse porto passa a ter uma função importante na Amazônia, porque é um porto de profundidade, embora tenha restrição de saída no canal de Espadarte, na faixa de 8 a 12 metros, conforme a época do ano. Mas como este porto está ligado ao sistema viário nacional, ele tem uma grande facilidade de transferência de carga de todas as regiões do Brasil para os portos amazônicos.
porto da Anglo, onde deslizou. Mas ali é só da Anglo, né? Só da Anglo. Desbarrancou a margem do rio, do porto. Olha o grande empresário Alves! Aí os estivadores para carregar. Esse mapa mostra o percurso entre o Porto de Belém e o Porto de Santana, em Macapá. Leva aproximadamente 600 quilômetros em 12 horas. O grande problema, né, que está embutido aqui nesse mapa é o fato de que Macapá está isolada do resto do país porque ela não tem outra ligação com o sistema viário nacional, a não ser por esses caminhos pelo Estreito de Breves ou contornando a ilha de Marajó pela Barra Norte ou Barra Sul. Isso leva a uma consequência de que o porto de Santana não é eficiente para a transferência de carga, porque sem ponte e sem estradas, o porto fica dependendo apenas do transporte de mercadoria via hidroviária. Com isso, ele perde a oportunidade de transferir carga, como faz o porto de Itacoatiara, o porto de Manaus e o porto de Santarém. A despeito das estradas estarem quebradas, existem estradas. No caso de Macapá, não. Então, ele é o último porto a fazer transferência com todos os portos da Amazônia e que podem transferir carga, como nós já mostramos anteriormente, para o Porto de São Luís ou até mesmo para o Porto de Belém e Vila do Conde. Então, no caso específico de Belém, como a cidade está totalmente integrada ao sistema viário nacional, as possibilidades de transferência de mercadorias entre o Brasil inteiro e o Porto de Belém e Vila do Conde são maiores do que qualquer outro porto amazônico.